Olá, eu me chamo Rodrigo Benin, sou diretor comercial da Almatec e vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre o Vila, o nosso produto para gestão de portfólio imobiliário. Antes de começarmos a falar do Vila, me permitam apresentar para vocês a Almatec. Nós somos uma empresa especializada em desenvolvimento de software, business intelligence e gestão do ciclo de vida de aplicações. Ao longo dos nossos 8 anos de existência, temos apoiado diversos clientes pelo Brasil, seja através de soluções de software ou de consultoria técnica especializada. O Vila, que é o produto que eu vou demonstrar hoje para vocês, é um produto focado na gestão de portfólio de imóveis que habilita o trabalho em rede. Isso significa dizer que imobiliárias podem trabalhar associadas, compartilhando um portfólio de imóveis comum. Ela é uma ferramenta para gestão de captação, disponibilidade de imóveis e controle do fluxo de propostas, tanto para aluguel como para venda. Essa ferramenta facilita sobremaneira o gerenciamento da carteira de imóveis. Antes de começar a falar um pouco mais da ferramenta para vocês, de falar do escopo dela, do que ela faz, eu gostaria de esclarecer o que ela não faz, o que a Almatec também não faz. Nós não somos uma empresa de negócios imobiliários, ou seja, nós não cobramos por pré-captação de imóveis, por mailing list de clientes, não vendemos banners em sites de vitrine e não concorremos com esses sites. De forma alguma, nós impomos regras contratuais para operação em rede ou definição de margens, comissões ou qualquer coisa do tipo. O que a Almatec de fato faz é fornecer essa ferramenta, toda a infraestrutura necessária para a sua execução, além do suporte ao cliente e dos cuidados para a evolução desse produto. Para que fique mais claro como a ferramenta funciona, imaginem o seguinte cenário: uma série de imobiliárias, cada uma com o seu portfólio de imóveis, e que eventualmente decidem trabalhar em conjunto por afinidade negocial ou por proximidade de regiões, ou até por uma estratégia de complemento deste portfólio. O fato é que essas imobiliárias, utilizando Vila, podem estabelecer qual é esse portfólio comum sobre margens negociais pré-definidas. Essas associações podem evoluir e se tornar mais complexas conforme as necessidades do cliente ou dos clientes e do mercado, sendo que é possível segmentar os portfólios e, inclusive, as margens aplicadas para os negócios em rede. Assim como é possível dinamicamente estabelecer essas ligações através do produto, também é possível desfazê-las a qualquer momento. Bom, vamos agora dar uma olhada em como isso funciona na prática. Para exemplificar para vocês o funcionamento do Vila, inicialmente eu vou mostrar o site de um cliente que utiliza a solução. Esse site tipicamente tem todas aquelas opções relevantes para o site de uma imobiliária no que diz respeito à busca de imóveis. Então eu tenho aqui uma área de destaque onde eu escolho alguns imóveis para dar uma visualização um pouco mais privilegiada. Eu posso fazer uma pesquisa por tipo de negócio, dizendo qual é o tipo de imóvel que eu procuro e a localidade de interesse. Com o resultado da minha pesquisa, eu posso consultar alguns detalhes adicionais do imóvel, como, por exemplo, a sua descrição, a quantidade de quartos, a metragem, a área construída e uma série de outras informações. Eu posso visualizar as suas fotos, né? Eu posso navegar aqui entre as fotos disponíveis do imóvel. Eu posso, eventualmente, visualizar vídeos que estejam associados a esse imóvel, consultar a sua localização no mapa. Eu posso ainda indicar este imóvel para um conhecido, um amigo que eventualmente esteja interessado no imóvel desse tipo. E eu posso ainda até solicitar para a imobiliária a indicação de um imóvel com o perfil que eu procuro e eventualmente não encontrei aqui no site. Bom, todos esses recursos aqui desse site foram desenvolvidos também pela Almatec. Por trás desse site está o Vila,
que é a área administrativa, por assim dizer, do site. O grande diferencial que o Villa traz é que esses imóveis que aparecem aqui não necessariamente fazem parte do portfólio dessa imobiliária. Podem ser, inclusive, imóveis de parceiros exibidos aqui de forma transparente. Por exemplo, como essa imobiliária aqui, que é parceira da primeira. Ela tem o seu site, os seus imóveis e compartilha alguns imóveis com a primeira imobiliária. Como que eles fazem isso? Através da área administrativa do Villa, que eu vou mostrar aqui para vocês agora, para que vocês tenham uma boa ideia do funcionamento dessa aplicação. Então, após fazermos o login aqui na área administrativa, imediatamente já teremos acesso a uma listagem dos imóveis ativos dessa imobiliária. Só para exemplificar a facilidade de navegação desse produto, imaginem que para tirar um imóvel do site, seja porque ele foi alugado ou vendido, basta um único clique. Se eu localizei o imóvel, basta que eu faça um único clique aqui nesse ícone de ativação, que o imóvel automaticamente é removido do site da imobiliária e, inclusive, do site de qualquer imobiliária parceira. Para reativar o imóvel, a mesma coisa, basta um único clique. Para que nós possamos colocar, por exemplo, um imóvel em destaque, basta também um único clique. Vamos navegar aqui na lista de imóveis e escolher um imóvel que ainda não esteja em destaque, para que eu possa mostrar para vocês como que isso funciona. Então vamos supor que eu esteja interessado em destacar esse imóvel, eu faço um clique, escolho as fotos que eu gostaria que fossem exibidas como destaque do imóvel. Vou selecionar aqui as fotos que eu julgo as melhores, vou salvar essa configuração e pronto. O imóvel vai para destaque lá no site. Muito bem, para finalizar essa demonstração, eu queria mostrar para vocês mais dois recursos interessantes. O primeiro deles é o de busca rápida. Eu tenho um imóvel que fica na QNL2, que é uma quadra de Taguatinga, que é uma cidade satélite aqui de Brasília. Então, para eu localizar esse imóvel, basta, por exemplo, que eu digite o número da quadra. Clicando em procurar, o meu imóvel vem aqui na busca rápida. O segundo recurso que eu queria mostrar para vocês é o de edição do cadastro de imóveis. Para fazer isso, basta que eu clique aqui nesse lápis. Ele vai abrir para mim o cadastro do imóvel para edição. E nós vamos observar aqui quais são as informações que a gente pode cadastrar para esse imóvel. Eu tenho aqui os dados do imóvel, o valor de venda dele, por exemplo, o geoposicionamento desse imóvel, que eu posso inclusive alterar facilmente aqui arrastando esse pino. Eu posso mudar a visualização, por exemplo, para via satélite. Posso plotar o mapa junto com o satélite. Ou seja, todos aqueles recursos interessantes do Google Maps estão aqui disponíveis. Além disso, eu tenho algumas informações complementares que estão aqui. Quantidade de quartos, suítes, número de salas e assim por diante. Eu tenho características do imóvel. Nesse imóvel, por exemplo, a gente tem um playground, uma portaria permanente, interfone, portão eletrônico. Eu posso visualizar as fotos do imóvel, os vídeos que estão associados a esse imóvel. Percebam que esse imóvel aqui tem um vídeo associado. Esse vídeo está hospedado no YouTube. Eu tenho documentos relativos ao imóvel. Por exemplo, aqui nós temos uma certidão de ônus. Se eu fizer um clique nesse link, ele vai fazer o download desse documento para mim. E por último, quem são os proprietários do imóvel? Além dessa parte operacional que vocês acabaram de ver, a gente também tem uma série de recursos gerenciais. Notem aqui no menu que eu tenho uma série de opções de segurança e de relatórios estatísticos e gerenciais. Vamos dar uma olhadinha nesses relatórios agora. O Villa oferece, então, uma série de relatórios e de indicadores para que seja possível tomar decisões acerca da carteira de imóveis e da estratégia geral da imobiliária ou das imobiliárias que atuam em rede. Por exemplo, nós temos aqui
o quantitativo de pesquisas realizadas no site por imobiliária no caso de uma análise de uma rede. É possível ainda consolidar essa análise para ter uma visão geral da rede. Um outro relatório interessante é o de horários de pico de consulta no site de uma determinada imobiliária, que pode auxiliar, por exemplo, em estratégias de campanhas direcionadas por perfil do usuário que está buscando os imóveis no site, conforme o horário. Esse outro gráfico mostra, por exemplo, uma consolidação das pesquisas por bairro de toda a rede. Isso ajuda a entender, por exemplo, em quais bairros a rede é forte, auxiliando no direcionamento de estratégias de captação, reduzindo custos de captação para a rede através de uma análise eficiente desse comportamento das pesquisas nos sites dos associados. Existe também um gráfico que mostra quais são os bairros mais clicados. Notem que existe uma diferença entre o que o cliente de fato procura no site e quais foram os imóveis nos quais ele clicou. Então a gente disponibiliza as duas análises, o que o cliente procurou e o que de fato ele encontrou. Aqui nós temos uma análise mais detalhada por imobiliária, onde a gente coloca num gráfico os tipos de negócio que estão sendo pesquisados nos sites das imobiliárias e a quantidade de pesquisas realizadas em cada uma delas. Assim como existem uma série de relatórios para análise da operação em rede, existem também relatórios exclusivos para a performance da imobiliária individualmente. Esse relatório aqui, por exemplo, mostra uma consolidação de pesquisas no site da imobiliária A por negócio. Então, nós filtramos aqui uma única imobiliária para o negócio de venda e agrupamos as pesquisas por bairro. Ou seja, a minha imobiliária, no caso, ela é muito forte para venda no Lago Sul. Então, seria interessante que eu focasse a minha estratégia de captação e de publicidade nesse bairro, ou ainda que eu possa entender em quais outros bairros seriam interessante conduzir estratégias de divulgação, de marketing ou de captação. Se você se interessou pelo Villa, saiba que ele está disponível em 3 versões. A versão Professional, que é a versão mais básica e que já tem todos os recursos necessários para que a imobiliária comece a operar com o seu site online. Nós temos a versão Premium, que acrescenta alguns recursos de gerenciamento, como por exemplo o controle de fluxo de propostas. E a versão Ultimate, que é a versão mais completa do produto e que habilita o trabalho em rede. Cada um desses recursos pode ser selecionado opcionalmente, ou seja, a imobiliária consegue montar um pacote personalizado do produto para suas necessidades específicas. Muito bem, chegamos ao final desse webcast. Se você ficou interessado, não deixe de nos contatar. Será um prazer agendar uma visita ou uma demonstração presencial. Um forte abraço, obrigado pela atenção e bons negócios.